Boa noite, galera. Estamos aqui, conforme prometido, às 8h30 para mais uma das nossas lives sobre planejamento familiar. Hoje, especificamente, tirando as dúvidas que ficaram pendentes da semana passada e, na verdade, também para responder as perguntas que vocês colocaram aqui na caixinha de perguntas desde ontem, né? Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Temos alguns homens aqui também acompanhando a gente ultimamente, isso é muito legal. Então a participação aí, como a gente já tinha falado, a Rebeca falou que está travando. Preciso que vocês me deem um retorno se vocês estão me ouvindo bem, se estão vendo bem, porque por enquanto só uma pessoa que colocou aqui que está travando. Se vocês me ouvirem bem, estiverem vendo bem o vídeo, peço por favor que comentem aqui um ok, um joinha, ou que estão ouvindo bem, que estão vendo direitinho. A galera tá colocando aqui que não tá travando. Pessoal aí que achou que tá travando, dá uma checada na internet em casa. Pessoal aqui, a Clau tá ouvindo e vendo bem. Bom, acho que tá tudo funcionando, tudo certinho. Então, conforme prometido, a Cíntia também tá dizendo que tá normal. Caroline também. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos então. Hoje a gente vai responder as perguntas que ficaram pendentes da nossa live da semana passada. A galera que está entrando aí agora, sejam todas bem-vindas. A gente vai responder as perguntas que ficaram pendentes da semana passada e que foram aparecendo para mim ao longo da semana. Sobre o tema, especificamente vou tentar focar no tema que a gente falou da semana passada, que foi sobre a pílula, que é o anticoncepcional oral, né? Quando a gente fala pílula, aquele anticoncepcional clássico, combinado de estrogênio e progesterona, que a gente já conhece no mercado, é uma das mais famosas, a mais usada, o método mais usado entre as brasileiras e um dos mais usados no mundo. A gente falou sobre ele na sexta-feira agora, sobre os principais efeitos inconvenientes e os verdadeiros riscos à saúde da mulher que o uso do anticoncepcional pode trazer. Falamos também sobre principais contraindicações e desfizemos alguns mitos relacionados ao uso do anticoncepcional, principalmente no tratamento de algumas doenças que de fato ele não trata, mas que ele anula os sintomas, né? Enquanto você, na verdade, teria algumas outras medidas para tomar para tratamento efetivo dessas condições, né? Então, desses assuntos todos que nós abordamos ficaram algumas dúvidas. Eu já dei uma olhada na maioria das dúvidas que foram colocadas por vocês. Muitas delas são bastante interessantes. É importante a gente falar sobre elas para reforçar alguns pontos chaves dessa live de sexta-feira, tá bom? Se vocês também tiverem uma dúvida ainda que não colocaram para mim, vocês podem colocar no comentário aqui embaixo. Dentro das possibilidades a gente vai respondendo ao longo da live. Se eu não conseguir responder, a gente guarda suas perguntas e a gente coloca lá no nosso arquivo e a gente vai abordar isso em algum determinado momento, tá bom? Mas mandem sempre as dúvidas de vocês, que a nossa equipe está sempre atenta para guardar tudo que vocês colocarem, tudo que vocês trouxerem para mim pode virar conteúdo em algum momento, tá bom? Então beleza, vamos lá. As nossas perguntas, vou respondê-las aqui, vocês todas vão visualizar a pergunta aí em tempo real. Essa daqui é muito interessante. Nossa primeira pergunta de hoje, existe algo que possa amenizar o efeito da redução da libido causada pelo anticoncepcional? Na verdade, o que você pode fazer para amenizar o efeito da perda da libido do anticoncepcional é parar de usar, né? De fato, os anticoncepcionais em geral, os mais prescritos hoje em dia são aqueles que têm um objetivo claro de melhora estética da mulher, porque existe um apelo muito grande, um marketing muito grande em cima de todos esses métodos. E obviamente todo mundo quer ficar com a pele bonita, todo mundo quer ficar com o cabelo bonito, todo mundo quer diminuir a oleosidade da pele. E o anticoncepcional pode ser uma terapia para isso, mas
o que esquecem de avisar junto com todas essas orientações é que o anticoncepcional que faz todos esses efeitos é aquele anticoncepcional, aquela pílula mais moderna, de segunda e terceira geração, né? A de terceira geração propriamente, mais notadamente, faz esse efeito de inibir o efeito da testosterona no organismo. Então é por isso, óbvio que isso não é total, mas já é de uma maneira bem considerável um efeito grande de inibir a função da testosterona no organismo, e o custo dessa melhora estética é a redução da libido muitas vezes. Por mais que nos estudos não se consiga provar isso é uma coisa difícil de provar, porque como é que você vai medir o desejo sexual de uma pessoa? Pela quantidade de vezes que ela teve relação durante o mês, sendo que não necessariamente ela teve vontade quando teve relação, ou se de fato sentiu prazer quando teve relação. Então é difícil você quantificar isso. Boa parte dos estudos leva em consideração, para fazer essas conclusões, a frequência das relações. Isso não é garantia de prazer, né? Então fica esse grande dilema, mas alguns estudos conseguem mostrar que mesmo assim existe um efeito danoso da pílula sobre o desejo sexual, sobre a libido. E a única forma de amenizar isso, de fato, lógica, né, e sensata, é suspender o uso, a não ser que haja uma razão muito, 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 muito necessária para que você use o anticoncepcional, né? Uma vez que não faz sentido você tomar um remédio que diminua a sua libido e depois tomar um outro remédio junto, hormonal, que melhore a sua libido, né? Então, assim, e os estudos já mostraram que se você usa anticoncepcional para melhorar a libido, para qualquer outro fator, e perde a libido com o uso do anticoncepcional, e você repõe testosterona para melhorar a libido porque está usando anticoncepcional, isso não vai adiantar. Então é muito importante essa pergunta, porque muitas mulheres ficam nessa expectativa de usar um anticoncepcional que inibe a oleosidade da pele, melhora a queda de cabelo, etc, etc. Mas eu uso um gelzinho de testosterona, acho que vai ajudar. Não vai, tá? Isso os estudos já mostraram de uma maneira bem consistente. Não adianta, tá? Alguma pessoa que está acompanhando a gente colocou aqui nos comentários se existe alguma opção para o tratamento da acne severa. E existe muito, tá? Uma grande opção que a gente tem, que é muito mais definitiva que o anticoncepcional, e que, obviamente, se acompanhado com um dermatologista de maneira adequada, é muito provavelmente mais segura, é a isotretinoína, tá? Você não vai nem conseguir comprar essa medicação sozinho, porque ela é extremamente controlada, porque o grande problema da isotretinoína é que o nome comercial é Rocutan. O grande problema da isotretinoína é que ela é extremamente teratogênica, tá? O que é teratogênico? É que pode causar malformações graves no feto. Então você não pode usar estando grávida ou planejando engravidar sob hipótese alguma. Então você assina um termo, quando você faz isso existe uma prescrição especial, uma receita especial para isso, e você tem que assinar um termo de que você está ciente disso, de que você tem que tomar um cuidado redobrado para não engravidar nesse período, porque ele tem grande potencial de causar efeitos deletérios no feto, tá? Mas é uma grande alternativa e muito mais definitiva e muito mais apropriada para o tratamento da acne do que o anticoncepcional, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Bom, então, em relação a essa questão da libido, estamos conversados, né? Vamos para as outras perguntas. Ó, aqui é mais uma colocação, né? Sinto fortes dores nas pernas e enjoo quando uso. Já testei vários, devo insistir? Essa pergunta é muito interessante, porque ela mostra a realidade da grande maioria das mulheres que já tentou usar a pílula, tá? Quem perguntou disse que já tentou vários tipos e o enjoo e as dores nas pernas não melhoraram. Por que não melhoraram? Porque toda vez que você troca a pílula, existe um componente da pílula que não muda, o estrogênio. O que muda é a progesterona.
As gerações de pílulas mais modernas e as mais antigas, elas só mudam a progesterona, o estrogênio se mantém, o mesmo tipo. Existem 2 tipos de anticoncepcionais que tentam diminuir esses efeitos indesejáveis da pílula com o estrogênio natural. Todas, 99% das pílulas usa etinilestradiol, que é uma forma sintética do hormônio estrogênio. Duas marcas só no mercado usam estrogênio natural, nessa tentativa de melhorar os efeitos indesejáveis, isso não é uma garantia. Então, por isso que você pula de pílula em pílula e isso não muda. E não adianta ficar trocando porque o estrogênio não vai deixar de agir. Esse sintoma de náuseas, o enjoo mesmo, a dor de cabeça, a dor na mama, o mal-estar associado a essa diminuição essa retenção de líquido, isso está em geral associado à alteração de humor, está associado ao efeito do estrogênio. O estrogênio não muda de uma pílula para outra, ele é rigorosamente o mesmo, tá? Então não adianta mudar, é por isso que nada muda, tá? Beleza, então vamos para a próxima pergunta. Aqui uma pergunta interessante, né? Só para passar aqui, por que tem médico que diz que a pílula não diminui a libido? Primeiro que não é interessante para quem usa corriqueiramente o anticoncepcional como tratamento dizer que ela tem esse efeito tão deletério e tão ruim. Mas quem usa na prática sabe que esse é um efeito possível e muitas mulheres sentem isso. Isso é uma realidade muito comum no ambulatório de ginecologia, no consultório de ginecologia. A grande maioria das mulheres sente uma grande diferença na libido quando interrompem o uso do anticoncepcional, tá? Isso é bem verdade. Essa é uma outra pergunta aqui muito interessante. Anticoncepcional e enxaqueca é a grande pedida, né, da maioria das mulheres. Muitas mulheres interrompem o uso do anticoncepcional porque começaram a ter enxaqueca, começaram a ter dor de cabeça constantemente. Na verdade, esse é mais um dos efeitos associados ao estrogênio. Isso não tem alternativa. O estrogênio da pílula clássica, da pílula combinada, Diane, Elani, Gestinol, Tamisa, Moliere, tem vários nomes no mercado, Alestra, todos eles, Level, todos esses nomes que eu citei aqui, que provavelmente se encaixam na realidade da maioria das mulheres que toma pílula, todos esses têm um componente em comum fixo que é o estrogênio, o etinilestradiol. Então, você não vai conseguir se livrar dessa dor de cabeça na grande maioria das vezes. Alguns estudos falam que se você usar por 3 meses seguidos, que essa dor de cabeça tende a melhorar, esses efeitos indesejáveis tendem a melhorar, mas a gente não vê isso na prática. Quem tem intolerância ao anticoncepcional troca de um para outro o tempo inteiro e na prática continua com isso o tempo inteiro, tá? Então a pílula, dificilmente você vai conseguir trocando o tipo de pílula, vai conseguir mudar de fato essa sua sensação. Talvez mudando a via de administração do anticoncepcional você melhora um pouco, porque ele deixa de passar pelo fígado, mas isso também não é uma garantia, tá? Talvez a solução para a grande maioria das pacientes que não para de ter dor de cabeça é a solução da Rebeca, jogar o anticoncepcional fora. Óbvio que você tem que conversar com o seu médico, né, sobre isso, mas é uma das principais possibilidades, não pode ser descartada. Essa pergunta aqui é curiosa. O anticoncepcional pode afetar a menopausa? Isso tem a ver com uma outra pergunta que colocaram ali mais para frente, que muitas pessoas aqui perguntaram mais para frente, perguntando se o anticoncepcional de alguma forma pode atrasar a menopausa. Por quê? Qual é o raciocínio dessas pessoas? O anticoncepcional impede a ovulação, a pílula especificamente impede a ovulação. Então, se eu tomar um anticoncepcional, eu não vou ovular, meu óvulo vai ficar ali quietinho. Quando eu quiser engravidar, eles estão todos muito bem cuidados e protegidos pelo anticoncepcional para que eu volte a engravidar. Isso não tem nada a ver, tá? Tire esse mito da sua cabeça, você só está adiando
o seu pico de fertilidade. Então, provavelmente, a sua fertilidade ideal vai da sua adolescência até os seus 30 anos. Dos 30 aos 35 já existe uma queda considerável, dos 35 aos 40 uma queda proeminente, dos 40 uma queda vertiginosa. Isso não tem a ver com o tempo de anticoncepcional que você usa. Os seus ovários, o ovário da mulher já nasce com uma programação, tá? Fixa. Então isso já é uma programação genética, tá? Quando você nasce, você já tem uma quantidade de óvulos, de folículos que vão originar os óvulos dentro do seu ovário, tá? Da ordem de milhares. A cada vez que você menstrua, um grupo, uma dúzia de folículos é recrutada. Um único folículo desse grupo de folículos vai se sobressair e liberar o óvulo. Todos os outros vão se atrofiar e vão perder a vez. E esses não voltam mais. Isso vai acontecendo e, paralelamente a isso, cada vez que ocorre um novo ciclo menstrual, uma parte dos folículos também entra em atrofia, em atresia, mesmo não sendo propriamente recrutados. Então, além daqueles que começam a crescer e não vão para frente, tem aqueles que nem começaram a crescer e já não vão para frente também. De modo que a mulher nasce com a sua fertilidade com dias contados e não adianta lutar contra o tempo, né? A fertilização in vitro, por exemplo, que tenta reverter essa situação, além de ser um tratamento com pequenas chances de sucesso, tá? É um tratamento que tem grandes chances, aumenta os riscos de complicações durante toda a gravidez. Isso não é por acaso, porque o seu corpo já deu sinal de que a sua fertilidade está caindo, de que passou a hora de você engravidar e você não aproveitou, e o organismo continua tentando burlar isso e insistindo através de uma fertilização. É claro que se você usa o anticoncepcional tentando preservar o seu ovário, há, nesse caso, um grande engano, né? Porque você deixar de ovular não vai fazer com que, quando você volte a ovular parando o anticoncepcional, em algum momento aqueles seus óvulos que estavam quietinhos voltem todos maravilhosamente bem, né, a ovular. Porque eles perderam a fase, a programação genética daquele pico de fertilidade da mulher em idade reprodutiva, ok? Então acabem com esse mito de que tomar pílula preserva a fertilidade, porque isso não tem nada a ver. Vamos à próxima pergunta. Essa daqui é interessante também. Tomo anticoncepcional de uso contínuo e às vezes tenho pequenos sangramentos. Seria menstruação falsa? Certamente, tá? Na verdade, assim, quando você usa o anticoncepcional contínuo, o objetivo é parar de menstruar. Existem algumas mulheres que têm uma anemia grave associada ao sangramento incontido durante o período menstrual e às vezes até fora dele, mulheres que têm mioma, que têm pólipos e estão fazendo preparação para a cirurgia e que estão repondo ferro e mesmo assim nunca melhoram. Nessas pacientes, por exemplo, o uso do anticoncepcional contínuo tem o objetivo de interromper a menstruação para que ela pare de sangrar e possa melhorar da anemia e possa operar, porque com a anemia grave ela não pode operar, ia ter que tomar sangue, etc, etc. Fazer transfusão de sangue. Mas, quando você toma um anticoncepcional contínuo, o objetivo é não menstruar. Mas esse é um efeito indesejado da pílula, tá? O sangramento irregular é um efeito indesejável da pílula. Por quê? Ela atrofia o seu endométrio de tal ponto em que ele não consegue se sustentar daquela forma e, eventualmente, ele desaba em pequenas porções e faz uma atrofia muito grande. E essa atrofia que faz ele sangrar, e esse sangramento é imprevisível, muito pior do que uma menstruação que vem em intervalos regulares. E muitas mulheres estão simplesmente na rua, no trabalho, quando percebem estão sujas de sangue, porque esse sangramento não é previsível, tá? Muitas mulheres recorrem ao outro lado, estão sempre usando o absorvente pelo medo de vir o sangramento. E aí começa a irritação na vulva, na vagina, candidíase de repetição, corrimento, etc, etc. Tá? Vamos para a próxima.
Ó, de novo, estou dizendo para vocês aqui, ó, pergunta da mesma forma, tá vendo? Se o anticoncepcional não permite a ovulação, isso retardaria a menopausa? Não, porque isso não protege o seu ovário de entrar em processo de atresia, tá? De involução, seus folículos, na verdade. Porque eles têm uma programação genética para funcionar que é relacionada com o tempo, tá bom? Então esqueçam isso. O anticoncepcional não preserva a fertilidade. Essa pergunta é uma das melhores e principais da nossa live de hoje. Se quem toma anticoncepcional não menstrua, o que é aquele sangramento mensal? Como eu disse na nossa live na semana passada, isso nada mais é do que uma grande enganação e um grande marketing para fazer você pensar que você continua menstruando e que o seu anticoncepcional não está afetando o seu ciclo. Quem já viu a minha live sobre ciclo reprodutivo feminino e fertilidade natural, viu e entendeu isso que eu vou falar agora. Quem não viu, vai lá no canal no Telegram e baixa o áudio da live para vocês verem como funciona com detalhes o ciclo menstrual. Não dá para repetir tudo aqui agora, mas o ciclo menstrual feminino nada mais é do que um ciclo. Uma montanha-russa de hormônios, como eu já falei aqui algumas vezes. Começa com estrogênio, depois a progesterona se soma, fazem um pico, estimula a ovulação, aquilo desce, depois da ovulação até um outro patamar e depois isso cai novamente, você menstrua e esse ciclo recomeça, tá? Na queda desses hormônios, antes que eles recomecem, é que ocorre a menstruação. Por quê? Os seus hormônios vieram de um ciclo em crescente, você ovulou, eles passaram a um novo patamar e depois eles caíram. Então, o seu endométrio, com esse crescimento dos hormônios, se espessa para esperar o seu óvulo fecundado se fixar, achando que você engravidou a cada mês. Se você não engravidou, aquilo tudo desaba e você menstrua. Esse ciclo de hormônios, essa troca de hormônios ao longo do mês é que faz o seu endométrio se espessar e virar aquele tapete felpudo para o seu óvulo descer e se fixar. Pois bem, quando você toma a pílula, você não tem ciclo. Você todo dia toma a mesma quantidade de hormônio. Então, o que você antes tinha assim, na verdade agora é assim, uma linha. Então, essa estabilidade da concentração de hormônios no seu sangue faz com que o seu endométrio, que antes espessaria, se atrofie, tá? E ele fica ali atrofiado, fino, um chão de concreto, basicamente, muito fino e muito frágil, vulnerável. Mas ele tem o mínimo estímulo da sua pílula contínua todo dia. Quando você toma ele 21 dias e para 7, por exemplo, aquele mínimo endométrio frágil que está ali estimulado perde o estímulo hormonal. E todas aquelas estruturas que estão ali se alimentando, entre aspas, do hormônio que você toma, desabam. E isso aparece na forma de um sangramento transvaginal que em nada tem a ver com a menstruação. Alguns anticoncepcionais são, entre aspas, fracos para sustentar o endométrio no lugar. E eles precisam da pausa, porque senão fica dando sangramento o tempo inteiro. Então são próprios dos anticoncepcionais mais modernos. Eles são péssimos para controlar a estabilidade do endométrio. Se você não faz pausa, ele fica sangrando direto sem parar. Então é pior do que não ter a pausa. Entendeu? É pior não ter a pausa. Então, muitos regimes de anticoncepcional hoje em dia fazem leves pausas. Você faz 21 para 7, faz 24 para 4, enfim. Tem vários tipos de regime de anticoncepcional. E a maioria deles é com essas pausas, é com esse objetivo de não fazer sangramento imprevisível. E isso foi uma grande sacada de marketing das indústrias farmacêuticas de fazer você pensar que você está menstruando quando na verdade você não está. Você está tendo sangramentos de privação hormonal da pílula, tá? Sangramentos de pausa. E muitas mulheres também têm um sangramento irregular que a gente chama de spotting ou escape, enfim. Tem vários nomes na literatura, mas esses sangramentos, eles são sangramentos irregulares, imprevisíveis, também por atrofia do endométrio que não consegue se sustentar. Então é um efeito indesejável e imprevisível dos anticoncepcionais. É o sangramento tipo escape, que também já foi perguntado, que eu acabei de abordar aqui anterior a esse, tá? Então vamos seguir aqui nas nossas perguntas. Ó, novamente essa pergunta volta, é muito importante também, já citaram ela aqui nos comentários, mas é importante frisar, porque é impressionante a quantidade de gente que toma sobrecarga de hormônio
e toma a pílula e se submete a vários riscos ao longo da vida por causa de espinha. E isso começa lá na adolescência, porque isso é tratado de uma maneira culturalmente normal. Normal todo mundo começar anticoncepcional para adolescente, porque tem que regularizar o ciclo dela. Eu já falei isso na live passada, que adolescente tem ciclo menstrual irregular e isso não é uma doença, isso não é um problema, isso é o corpo dela aprendendo a fazer um ciclo menstrual regular. Numa dessas, faz ultrassonografia ginecológica, vê o ovário com um monte de cisto e já taca logo um diagnóstico de ovário policístico nessa adolescente, entendeu? E aí ela segue o resto da vida tomando anticoncepcional e não sabe viver sem aquilo ali, porque a pele fica maravilhosa, o cabelo fica maravilhoso, o ciclo, entre aspas, está regular, porque a grande maioria das mulheres, se você pergunta no consultório, você menstrua regularmente? Menstruo depois que eu comecei a pílula, né? Isso, na verdade, a gente já entendeu que isso nem menstruação é. Mas nós temos alternativas, muitas delas. Primeiro, melhorar sua alimentação, seu estilo de vida, uma alimentação saudável com exercício físico, dormir bem, enfim, comer bem, se exercitar bem. Já é meio caminho andado por uma vida mais saudável que vai diminuir essa oleosidade da pele também, né? Além disso, existem várias alternativas de tratamento dermatológico que são muito menos invasivas. Um simples sabonete, né, para controle de oleosidade da pele, por exemplo, garante uma melhora de, sei lá, quantos por cento, mas assim, consideravelmente uma melhora, né? O que se prescreve, por exemplo, para muitos homens que têm espinha é simplesmente um sabonete de manhã e uma loção que vai controlar a oleosidade da pele ao longo do dia. É muito mais simples e muito menos invasivo, muito menos arriscado do que tomar um anticoncepcional para melhorar espinha e oleosidade da pele de uma maneira geral, né? E na grande maioria das vezes isso vai resolver e vai ser suficiente. Eventualmente fazer um tratamento antibiótico local com um creme de antibiótico, uma pomada de um gel de antibiótico, como existe muitos no mercado, mas isso a sua dermatologista pode definir junto com você. Existe uma dica muito importante, muito interessante para muitas mulheres que têm uma acnezinha muito de leve. Sabonete para controle de oleosidade, tem vários disponíveis no mercado que você pode usar. Existe o Normaderm da Vichy, por exemplo. Existe o Purifac da Roque, por exemplo, que controla bem a oleosidade. Existe o Effaclar da La Roche-Posay, por exemplo, que também melhora muito a oleosidade. Existem Actine, Suavier, você pode pegar vários sabonetes para controle de oleosidade que em geral não tem grandes contraindicações. Se você é gestante, tem que evitar alguns sabonetes para controle de oleosidade, mas é importante você conversar isso com seu obstetra, tá? Mas existem vários sabonetes disponíveis no mercado. Só que você usar ele de manhã e à noite, você já vai ver uma grande melhora da oleosidade da pele, tá? Além disso, uma outra dica muito importante é você usar um protetor solar diário que faça controle de oleosidade, tá? Por exemplo, o Minesol Oil Control da Roque é um excelente protetor solar que já faz controle de oleosidade da pele ao longo do dia. Então, enquanto alguns protetores solares, que todos nós temos que usar protetor solar no rosto todos os dias, enquanto alguns protetores solares aumentam a oleosidade da pele, esse Minesol Oil Control da Roque, ele já faz controle da oleosidade. Não é todo Minesol, tá? Hoje em dia tem Minesol até para... protetor solar Minesol até para passar no corpo normalmente. Mas tem um específico, que é o Minesol Oil Control, controle de oleosidade, que ele faz esse controle. Quando você passa ele na pele, você sente que a pele fica bem seca com ele. Já é uma grande dica para você. Se você já tem que usar o protetor solar todo dia, usa esse que vai melhorar a oleosidade da pele, tá? Bom, essa é uma dica importante para as mulheres que são muito preocupadas com espinha. Tem muita gente que usa anticoncepcional por causa de espinha e tem muito tratamento simples por aí que você pode fazer e não precisa de anticoncepcional nenhum para isso, tá? Tem outras marcas também além do Minesol, tá, gente? Não vamos esquecer, o Minesol é até um pouco mais caro, mas é bem melhor, tá? E ele já vende em algumas farmácias com kit, o Minesol e o Purifac, que são o sabonete da Roque para oleosidade e o protetor solar, tá?
Essa pergunta aqui também é muito legal. O aparecimento do mioma uterino tem alguma relação com o uso anticoncepcional? O mioma é um tumor benigno do útero, da parte do músculo do útero, que cresce, assim, em algumas mulheres que têm maior predisposição em um ritmo bem acelerado e pode fazer sangramento porque ele cresce para dentro do útero, para cima desse endométrio, cria uma reação inflamatória desproporcional ali e faz sangrar mais. Pode fazer sangramento aumentado durante o ciclo menstrual e pode fazer sangramento fora do ciclo. Às vezes após as relações, às vezes um sangramento entre uma menstruação e outra, tá? E o mioma também pode causar dor e alguns outros sintomas inconvenientes quando ele cresce bastante. Tá? Ele aumenta também a dor da menstruação muitas vezes, dependendo da localização dele. E o que acontece é que o mioma em si, já se viu isso, obviamente, que ele tem receptor para estrogênio e progesterona. Ele tem ali nele, acoplado naturalmente, né, essas estruturas que percebem a presença de progesterona e estrogênio e estimula o seu crescimento pela presença do estrogênio e da progesterona. Então, o uso da pílula nesse sentido pode aumentar o tamanho dos miomas. Ele vai controlar, o anticoncepcional muitas vezes é usado para controlar o sangramento do mioma, mas existe esse outro lado que pode ser o estímulo ao crescimento do mioma, tá? Isso é muito variável, não é uma regra, mas isso pode acontecer, isso tem que ser levado em conta e esse risco não pode ser diminuído, não pode ser desprezado, tá? Então, se você tem que usar o anticoncepcional para controlar sangramento de mioma, controle o seu sangramento com provavelmente uma programação cirúrgica para retirar esse mioma, se é ele que causa o sangramento. Porque se você tem um mioma que não está aumentando o seu sangramento e nem está gerando dor, não tem por que tomar anticoncepcional para controlar o mioma e ele não crescer, porque isso é uma mentira, tá? Anticoncepcional não controla tamanho de mioma. Pelo contrário, o que o anticoncepcional pode fazer é aumentar o tamanho do mioma mesmo, tá bom? Esse é um problema muito comum, muitas mulheres têm, e tem essa expectativa, né, de que o anticoncepcional vai, entre aspas, secar o mioma. E isso não é verdade, tá? Aliás, vou aproveitar essa pergunta aqui para colocar uma outra coisa que é uma das maiores obscenidades que existe em ginecologia e obstetrícia, que é falar que vai usar anticoncepcional para secar cisto, tá? Eu tinha um cisto, a minha médica viu, já começa falando, eu tinha um cisto funcional, parabéns, você tem folículos no seu ovário, toda mulher tem, isso faz parte da sua anatomia feminina, beleza? Cisto funcional é aquele cisto que vai e vem de acordo com o seu estímulo hormonal. Parabéns para você que tem isso, porque quer dizer que você provavelmente está respondendo aos seus estímulos, tá? Dos seus hormônios. Aí eu tinha um cisto que começou a crescer um mês, aí ela passou anticoncepcional e o cisto sumiu. Parabéns, o seu cisto sumiu, porque provavelmente ele era um folículo ou um óvulo, que você ia conseguir ovular e ele parou de crescer, tá? Então, assim, não tem nenhuma necessidade de tomar anticoncepcional para secar cisto, porque cisto que tem que secar vai secar sozinho, porque é folículo que entra em atrofia, como nós já falamos aqui em todas as nossas lives de fertilidade de ciclo menstrual feminino, tá? Então isso não tem nada a ver. Secar mioma nem secar cisto, isso não existe anticoncepcional para isso. Próxima pergunta. Tem umas aqui que são bem interessantes que eu estou selecionando para vocês em relação à volta da menstruação. Essa daqui, ó, enquanto a gente não chega lá. Qual a outra opção para tratamento da SOP? Existem várias opções para o tratamento da síndrome dos ovários policísticos, e eu comentei isso aqui na nossa última live. Ovário policístico ele não é de fato tratado como anticoncepcional.
ele é um tratamento reconhecido para controle dos sintomas inconvenientes do anticoncepcional. Por exemplo, a síndrome do ovário policístico é caracterizada por ausência de menstruação. Então, você dispara a sua primeira metade do ciclo, mas você não chega na fase de ovulação. E quando você não atravessa essa segunda metade da ovulação para frente, o seu endométrio fica sob estímulo constante do estrogênio e da progesterona num platô em que eles não caem, esse ciclo não se renova e você não consegue menstruar. Quando isso acontece e você fica muito tempo sem passar pela menstruação, o seu endométrio pode sofrer um quadro de hiperplasia, que é crescer demais, além da conta. Tá? Hipertrofia do endométrio, na verdade. Que ele espessa além da conta, ele fica muito grandão e eventualmente ele faz sangramentos irregulares e quando ele descama de uma vez e dá grandes sangramentos com muita cólica. O anticoncepcional vai te impedir de ter alguns sintomas inconvenientes relacionados a isso. Mas o anticoncepcional não vai fazer voltar a sua ovulação, pelo contrário, ele vai cortar qualquer possibilidade de ovulação e vai mascarar o problema até que você de fato queira engravidar e descubra que não é tão simples assim. O tratamento da SOP tem que ser direcionado para a causa. Então, melhora dos fatores de risco, dos fatores causadores, obesidade, resistência à insulina, desequilíbrio hormonal que está causando isso, o ambiente com excesso de testosterona, tá? Então, isso tem que ser tratado dessa maneira. Existem tratamentos individualizados para cada tipo, né, de perfil de paciente. Mas o principal é perder peso, exercício físico e dieta, favorecendo esse ambiente, atrapalhando, interrompendo esse ambiente de resistência à insulina semelhante a um diabetes. Existe hoje no mercado uma proposta de medicação que é o inositol, que também você para tomar tem que consultar o seu médico, que é uma medicação que tenta interferir nesse processo de resistência à insulina dentro das células do seu ovário e disparar essa sequência da ovulação, tá? Então, existem várias alternativas para você que não quer usar o anticoncepcional e, inclusive, se você quer engravidar, óbvio, esquece anticoncepcional, porque o tratamento passa por induzir a ovulação e não cortar o seu ciclo menstrual de vez, como o anticoncepcional faz, tá? Então, existem alternativas para o tratamento da SOP. Fui diagnosticada com anovulação, tomo anticoncepcional faz 6 anos. Aí a pergunta seguinte dela era, quero engravidar. Pois é, essa é a grande armadilha que nós já comentamos aqui. Muita gente fazendo aqui essa colocação, e nós já falamos muito disso, muita gente toma pílula para regularizar o ciclo e na verdade está matando o ciclo, e quando para de usar a pílula descobre que tinha um problema e não está conseguindo engravidar. Então, fui diagnosticada com ovulação, tomo pílula há 6 meses. A pílula faz anovulação. Então, a pílula combinada faz anovulação. Então, não tem alternativa para isso. Se você toma pílula, você vai fazer anovulação. Não tem alternativa, tá? Isso é óbvio, não é um diagnóstico, faz parte do quadro e não tem nem o que se emocionar e nem o que pensar em relação a isso, tá? Então, é mais do que esperado que se você toma pílula, você não ovula e não vai engravidar nunca. Tem que parar a pílula, ver se tem algum problema. Se não tiver, você vai voltar a ovular e vai ter chances de engravidar novamente, tá? Tenho SOP, perdi 15 quilos pois adotei um estilo de vida saudável, mas ainda tomo anticoncepcional. Talvez seja o momento de parar, né? Talvez seja o momento de seguir para a próxima, porque se você já perdeu 15 quilos, já é mais do que meio caminho andado para você começar a ovular. E aí, se ovulou, o problema da SOP acabou, porque as consequências da SOP os desdobramentos da SOP são consequências de uma anovulação,
tá? E a perda de peso, o excesso de peso faz parte da construção de um ambiente inadequado para a ovulação do ovário. A gordura periférica, ou seja, aquela nossa gordurinha distribuída no nosso organismo, ela é uma fonte de estrogênio, e excesso de estrogênio vai te atrapalhar a engravidar. E é fonte também de testosterona, porque se você aumenta a quantidade de estrogênio circulante no organismo, ela vai virar substrato para ser convertida em testosterona em outros lugares do seu organismo. Isso vai desequilibrar o seu ciclo. Não tem jeito. Perder peso é sinônimo de vida mais saudável em todos os sentidos. Não adianta pensar em ficar tratando distúrbios hormonais na mulher sem perda de peso, atividade física, alimentação saudável. Vai jogar tempo e dinheiro fora, tá bom? Hoje em dia, infelizmente, a nossa sociedade está romantizando a obesidade e protegendo as mulheres, muitas vezes, protegendo no mau sentido, desse discurso duro de que nós precisamos viver uma vida mais saudável às custas de perder peso. Não é por padrão de beleza, não é porque magreza é bonito, é porque excesso de peso é fator de risco para a doença. E a obesidade em si já é uma doença, um desequilíbrio metabólico no organismo. Então nós temos que tocar nesse assunto, tocar nessa ferida de que hoje em dia no mundo a obesidade mata mais do que a fome. Então nós chegamos num momento da nossa sociedade em que os excessos já estão fazendo mais mal do que a falta de comida para algumas pessoas. Isso é, primeiro, surreal, né? Você pensar que tem tanta gente precisando de comida e tanta gente desperdiçando alimento por aí, inclusive comendo demais. E segundo, isso é uma situação alarmante de que a gente precisa rever os nossos hábitos e começar a comer melhor, tá? Essa pergunta aqui também é bem interessante. Parei o anticoncepcional. Como me sentir segura para ter relações com métodos naturais? Pois bem, isso, como eu já disse aqui em algumas lives, em algumas oportunidades, é um processo de tomada de decisão que precisa ser amadurecido. Por isso que desde o momento em que você interrompe o uso da pílula, você tem que dividir essa responsabilidade com o seu parceiro, porque ele tem que se preparar para esse momento em que ele vai ter que respeitar o seu tempo, né? Vai haver um momento de insegurança, vai haver um momento de transição em que provavelmente a abstinência vai ser alargada durante esse período em que você ainda não conhece o seu ciclo direito, em que vocês vão ter que se respeitar por mais tempo, e acredite, isso vai ser fundamental para elevar o seu compromisso, a sua fidelidade e a sua cumplicidade a um novo nível que você nunca testemunhou no seu relacionamento, tá? Eu já cansei de falar isso aqui, o anticoncepcional transmite, né, transfere toda a responsabilidade de cuidar da relação sexual propriamente e da afetividade do casal, na grande maioria das vezes, por consequência, transfere a responsabilidade toda disso para a mulher, tá? Isso sem contar as inúmeras questões complicadas quando a gente fala da diferença do ciclo sexual do homem, do ciclo de prazer do homem na relação e da mulher. Já é muito difícil para a mulher chegar a ter orgasmo, por exemplo, já é muito mais difícil para a mulher relaxar durante o período da relação sexual, já é muito mais difícil para a mulher se sentir bem e satisfeita com o período da relação sexual. A mulher tem muito mais preocupação na cabeça e o ciclo de excitação da mulher é muito mais complexo do que o homem. Então é muito mais fácil para o homem aproveitar a relação sexual em si do que a mulher. A gente tem que tirar da mulher essa responsabilidade sozinha de preocupação com gestação e de preocupação de se alguma coisa der errado, a culpa é dela. Porque isso transmite a ela mais um peso e faz com que ela entre nesse processo de descobrimento, né, da sexualidade, do prazer, de excitação durante a relação, já muito mais contida e muito mais pesada. Então nós não precisamos transferir à mulher mais esse peso da responsabilidade, da consequência da relação sexual, tomando o anticoncepcional para si.
O método contraceptivo de planejamento familiar deve ser do casal que decide ter relação, e não só da mulher. A nossa sociedade hoje insiste em dizer para a mulher que usa anticoncepcional que ela está correndo atrás da liberdade sexual dela, quando na verdade isso é uma balela, isso é uma mentira deslavada. Isso faz parte desse projeto, dessa ideologia nojenta que a gente vê aí hoje em dia, que nada mais, nada menos, está fazendo nada mais, nada menos do que coisificando a mulher, né? E transformando a mulher num ser extremamente usado, muito mais do que admirado, como infelizmente era antigamente, não hoje, tá? Então, essa cultura do anticoncepcional tem tudo a ver com essa cultura da degradação do papel da mulher na sociedade, na família e nas relações humanas, tá? O que aparentemente pode ser uma ilusão, né, de liberdade, nada mais é do que uma submissão, uma vontade da sociedade de que a mulher absorva essa responsabilidade e sinta-se liberdade e sinta-se liberta com isso, né? Uma pressão para que a mulher também entre no mercado de trabalho, mesmo que ela não queira, mesmo que muitas vezes ela assuma que a vocação dela é simplesmente ser mãe e cuidar da casa. Isso pode acontecer, isso não é desmerecimento nem diminuição nenhuma, mas essa cultura do anticoncepcional fez parte dessa campanha massiva publicitária em cima da mulher de que o lugar dela não é em casa, e se ela quiser é em casa sim, né? Então isso tudo passa pelo desmerecimento, pela desqualificação do método natural, né? Método natural tem tudo a ver com elevar o seu nível de cumplicidade, de confiança, de afetividade entre homem e mulher a um novo patamar em que eles sejam responsáveis uns pelos outros, tá? O método anticoncepcional natural é totalmente incompatível com esse pensamento egoísta da sociedade de hoje, em que nós somos totalmente descartáveis, em que nós somos totalmente passageiros na vida um do outro. Então, se você divide essa responsabilidade, você vai passar por um momento de dificuldade, mas isso vai te transportar para um novo patamar de relacionamento. Não tenha dúvida disso, tá? Não tenha dúvida disso. Não tenha medo de fazer essa transição em nome do seu relacionamento, tá? Em nome do seu relacionamento, eu falo isso para a pessoa que perguntou e para as pessoas que estão na dúvida em relação à insegurança com o parceiro, que torce a cara e que faz careta toda vez que você fala em método natural. Ele provavelmente está com medo de dividir essa responsabilidade com você, porque ele está acostumado a ter relação quando ele quer, porque ele sabe que a responsabilidade de gravidez está com você e não com ele. E isso é extremamente prejudicial e te bota numa posição mulher de uso, tá? E não de participar, vamos dizer, de alguém que vai participar desse momento de prazer e de relacionamento e de construção de afetividade, tá? Vamos para a próxima pergunta. Essa da pergunta talvez tenha sido a mais importante que eu respondi aqui até agora quando a gente fala desse tipo de coisa. De anticoncepção e método natural, tá? O anticoncepcional tem alguma influência negativa em mulheres com casos depressivos? Eu falei isso na nossa live na semana passada. Esse é um tema controverso, é um tema ainda muito pouco estudado, tá? Na verdade, em relação a isso. Mas existem alguns indícios de que o uso do anticoncepcional está mais associado ao desenvolvimento, ao maior risco de desenvolvimento de quadros depressivos, de alteração de humor de fato. Isso não é nenhuma unanimidade nos estudos. O estudo que mais observou mulheres e a chance delas desenvolverem algum transtorno depressivo com necessidade de medicação por uso de anticoncepcional foi um estudo norueguês com mais de 1 milhão de mulheres, e esse risco apareceu, discreto, mas apareceu. Então talvez seja algo a se evitar em quem tem essa tendência, por exemplo. Mas isso é uma questão de bom senso, não é uma recomendação formal ainda de nenhuma sociedade, nenhuma sociedade internacional, mas é uma questão de bom senso, tá? Muitas mulheres usam anticoncepcional para controlar a TPM, por exemplo. Mas hoje já existem vários casos, várias alternativas para controle de TPM. Já se sabe muito sobre essa questão da TPM
E a gente conhece muitas alternativas, inclusive com modificação de estilo de vida, normalmente, né? Pura e simplesmente fazer exercício, melhorar a dieta, algumas suplementações vitamínicas, que melhoram os sintomas da TPM sem que você precise tomar hormônio para isso, né? Não faz sentido nenhum, né? Se você tem um jardim super bonito que começa a crescer uma praga eventualmente, você meter um aparador de grama naquilo ali e destruir o seu jardim inteiro porque tem eventualmente uma praga ou outra crescendo ali no meio daquilo. Isso é o ciclo menstrual da mulher, né? Um ciclo em que várias emoções surgem, várias construções de personalidade vão se desenhando ali dentro daquela variação de emoções que a mulher passa dentro do seu ciclo menstrual, ora mais reservada, ora mais dada, mais apta a se relacionar com as pessoas, como acontece com todo mundo, isso faz parte da personalidade da mulher, e não faz sentido nenhum passar um cortador de gramas em cima disso, né, com um anticoncepcional, se você tem alternativas para tentar controlar aquele momento em que você fica de fato mais descontrolada, com uma emoção mais à flor da pele, tá? Então existem alternativas e de fato elas passam por soluções muito mais naturais, muito menos invasivas do que usar hormônio para isso. É o mesmo caso da espinha, né? Usar isso por causa de espinha, por causa de cabelo. Temos uma outra pergunta aqui, foi até engraçada. É verdade que depois do anticoncepcional você é outra pessoa, melhor ou pior? Bom, de tudo aquilo que a gente já conversou aqui até agora, né, fica evidente que provavelmente você vai se tornar uma pessoa melhor, a não ser que você esteja tratando uma doença. E aí, esse é um caso específico em si. Se você quer tratar alguma doença e está usando o anticoncepcional como opção e não quer usar o anticoncepcional, você tem que conversar com seu médico quais são as opções de tratamento. Não é sair largando tudo, porque você não pode ser inconsequente de suspender um tratamento sem procurar outro. Mas é claro que se você não quer usar, você tem que procurar alternativas, você está mais do que no seu direito, né? E tem alternativas mais seguras para isso, ótimo, né? Mas é claro que isso deve ser feito de uma maneira muito responsável. Mas nós já falamos de libido, nós já falamos de pele, de espinha, cabelo, né? Relações humanas, afetividade, sexualidade, compromisso, transformação da sociedade através de uma nova visão sobre o papel da mulher, o lugar da mulher. Então, evidentemente, nós estamos falando de suspender o uso de anticoncepcional para se tornar um ser humano melhor, né? Sem contar, se você perdeu a nossa última live sobre os riscos do uso do anticoncepcional, recupere o áudio, já está no Telegram, acompanhe o áudio lá e vamos atrás dos 10 mil seguidores para a gente botar esses vídeos direto no Instagram TV, tá bom? Depende de vocês também. Essa pergunta aqui, nós já falamos de enxaqueca aqui, mas essa pergunta é muito importante, esse é um dos pontos centrais da nossa live da semana passada. Se você tem enxaqueca com aura, independente da sua idade, você tem mais chances de ter AVC com anticoncepcional. É para parar para ontem, tá? É mais chance de AVC? Sim, e é uma chance aumentada inaceitável de uso do anticoncepcional, tá? Parei aqui no meio dessas nossas conversas para falar isso, porque isso pode salvar a vida de alguém aqui. Essa pergunta se repete lá no final, eu vou adiantar ela aqui, porque eu já vi ela lá na frente com outro tipo de pergunta. Usar anticoncepcional por muito tempo diminui a fertilidade? Não. Utilizar anticoncepcional por muito tempo diminui a sua janela de fertilidade. O que é isso? Começou a menstruar com 13, entrou na menopausa com 50, dos 13 aos 50 anos você era uma mulher fértil. Dos 13 aos 30, extremamente fértil. Dos 30 aos 35, mais ou menos fértil. Dos 35 aos 40, pouco fértil. Dos 40 para frente, quase nada fértil. Tá? Realidade cruel na sua cara, não adianta negar, não adianta espernear. Quero terminar meu mestrado, quero ter uma casa com 5 quartos, quero morar na Noruega. Todos esses projetos vão passar na frente da minha gestação, porque o mundo me ensinou de que eu só vou ter sucesso se eu tiver meu diploma pendurado na parede e estiver ganhando 20 mil, e o meu filho vai me atrapalhar a fazer isso. Beleza, vai tentar, vai atrás dos seus sonhos, mas saiba que depois dos 30 não adianta chorar,
Não adianta correr contra o tempo, sua fertilidade vai cair de maneira drástica. Depois dos 35, mais drástica ainda, depois dos 40, nem se fala, tá? Então, cuidado com os seus projetos de vida, cuidado com o que é prioridade com você, e mais do que isso, cuidado com o que as pessoas querem que você acredite que é prioridade, que é melhor na sua vida, tá? Tenho, na minha casa, o exemplo de uma mulher que cedeu às pressões da sociedade, família, amigos, propagandas em geral. Tenho que me formar, tenho que fazer uma faculdade, 5, 6 anos de sofrimento para terminar engenharia ambiental, pegou o diploma e jogou no lixo. Hoje em dia trabalha com doce e cuida da filha e não quer saber nem de terminar a conclusão do curso, nem de fazer a monografia, porque nunca parou para pensar que provavelmente nada do que ela queria estava dentro dessa casa. Acho que deu uma queda aqui rapidinho, mas estava contando o meu caso, né, dentro da minha casa, da minha esposa, que depois de muito tempo perdido, correndo atrás de um diploma, descobriu que nada do que ela queria passava por ter um diploma de engenharia agrícola e ambiental e jogou esse diploma no lixo. Hoje em dia trabalha com doce, dos melhores doces da humanidade, e quer cuidar da casa, né? Infelizmente essa é a situação de muitas mulheres que nunca pararam para pensar nisso, e de muitos homens também que querem assumir uma vida de empreendedorismo, mas essa pressão pelo diploma, pela carreira de sucesso, pela remuneração tal, pela casa tal, pelo carro tal, pela viagem tal, adiam os planos, e filho hoje é atrapalhar, né? Uma sociedade que só pensa em si, que banalizou as relações humanas, que descartou o uso da mulher, que descartou a presença do homem como companheiro, enfim, como protetor, como provedor, ou seja lá a maneira como você veja dentro do seu relacionamento. Mas a superficialização dos relacionamentos humanos hoje, que nós vivemos na nossa sociedade, é incompatível com ter filhos, né? Muitas pessoas têm medo de ter filhos porque querem dormir, porque querem gastar no final de semana, porque querem sair para passear. Beleza, você tem todo o direito de querer isso na sua vida, mas saiba que isso já é meio caminho andado para o egoísmo, para nós construirmos uma sociedade cada vez mais perversa, que é incapaz de olhar para as necessidades do outro, tá? Enfim, fica aqui a dica. O tempo é implacável, a realidade é cruel e não adianta lutar contra o tempo. Se você puser as coisas na frente da sua fertilidade, saiba que você tem um prazo até em torno de 30 a 35 anos para poder lidar com essa questão com tranquilidade, tá? As outras coisas podem esperar, e é muito possível você se formar tendo filho, você trabalhar tendo filho. Ah, mas meu marido não ajuda em nada. Isso é culpa da nossa sociedade, que não divide responsabilidades e que não aprendeu a fazer método natural, por exemplo. Enquanto nós jogarmos a culpa das gravidezes na mulher, e nós jogarmos a culpa do pensamento em planejamento familiar na mulher, a criação dos filhos também vai ser culpa só dela. E essa divisão de responsabilidades não vai se concretizar, né? É claro que cada um, homem e mulher, cada um tem a sua função dentro de uma casa, dentro de uma família, e essas funções não são excludentes, mas elas se complementam e podem se complementar de uma maneira bastante harmoniosa, e usar método natural faz parte dessa divisão de responsabilidade sobre o futuro da vida de uma família. Bom, nós estamos chegando no final dessa live, temos muitas outras perguntas aqui que não dá tempo de responder, mas a maioria delas se repete, tá? Uma última pergunta que eu queria responder antes de acabar, já temos menos de 1 minuto, é sobre, eu vou tirar aqui porque eu já vi essa pergunta, é sobre a trombose, tá? A trombose de fato é um risco, e muitas mulheres que têm histórico familiar de trombose inexplicado têm que pesquisar trombofilia. E não é qualquer histórico. Minha tia operou, fumava, ficou anos imobilizada e teve trombose. Ela tem um motivo para isso. Estou falando de quadros inexplicados de trombose. Beleza? Fica de olho. Histórico de trombose na família é alerta para você usar anticoncepcional. Provavelmente você não pode e tem que investigar e conversar com o seu ginecologista. Estamos chegando ao final dessa live. Pontos chaves, muito obrigado pela participação de vocês em massa. Áudio dessa live e das outras lives sobre contracepção estão no Telegram. Se você perdeu alguma coisa, vai no link lá na bio e entra no canal no Telegram e divulga para todo mundo. Muito obrigado e vamos continuar por aqui. Tem muito mais coisa para vocês